Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de modelagem de instalações elétricas em BIM, utilizando o Revit. Meu nome é Joel Donizete, sou professor de vocês nesse curso. Na aula de hoje, na aula de número 11, nós iniciaremos o processo de geração das vistas do piso 2, identificando os pontos elétricos e os circuitos. Bom, então agora nós vamos fazer o detalhamento do segundo pavimento. Posso fechar essa planta de piso, né? E vou abrir agora, eu vou fazer o seguinte, vou duplicar o piso 2, vamos duplicar a vista, e nós vamos fazer da mesma forma, nós vamos aplicar aqui, renomear, falar que é planta do piso 2. E eu não vou aqui aplicar já as propriedades de planta, porque isso pode, para depois, fica mais fácil para depois eu identificar as luminárias, depois eu aplico a propriedade. A primeira coisa que eu vou fazer aqui eu vou identificar os elementos. Então, nós vamos aqui anotar, identificar todos. Nós vamos colocar aqui, nós vamos identificar os dispositivos de iluminação, os equipamentos elétricos e as luminárias. Então, aqui eu vou colocar o identificador para interruptor. Aqui eu vou colocar o identificador composto de circuito e potência. E aqui eu vou colocar o identificador de luminárias. Deixar isso aqui mesmo, no teto. Vou aplicar. Então, já está identificado aqui. Aqui, como são arandelas, eu já vou corrigir essas arandelas, né? Então, vou colocar aqui que é identificador de luminária na parede. Vou deslocar elas um pouco aqui, a legenda. Vou pegar a legenda e colocar para cá. E posso agora começar, então, a identificar os meus pontos. Então, vamos começar por aqui. Essa luminária, ela vai ser, essas duas luminárias vão ser ligadas por esse interruptor. Então, como eu coloquei na sequência lá, o último no primeiro piso, como eu vou chamar o identificador desse interruptor aqui de F. Então, esse vai ser o interruptor F. Então, já posso colocar aqui a posição da legenda. E vamos selecionar essas luminárias. Com Ctrl apertado. E vamos identificar a chave que liga elas. Então, seleciona a chave. Então, falar que a chave é essa. Pronto, já mudou ali. Então, para ligar essas luminárias, né, vamos lá na vista 3D, vamos colocar aqui a vista duplicada para facilitar, então, a visualização. Vou vista lado a lado. Então, olha só. Essas luminárias, eu vou colocar aqui, voltar para a vista original, para ficar mais fácil de identificar. Então, essas luminárias que eu estou aqui, são essas duas luminárias aqui. Então, esse primeiro trecho aqui, ó, eu tenho que identificar o que eu tenho entre esses dois pontos aqui. Então, como tem uma luminária aqui, para ligar uma luminária, eu preciso de colocar um neutro e um retorno. Então, eu vou TG, vou aqui em TG, vou identificar luminária, vou colocar aqui sobre o eletroduto e vou mudar o identificador aqui, então, para fase e neutro. Para neutro e retorno. Então, tá ok. Vou colocar aqui um e-mail. Seção do fio. Então, já está identificado esse trecho aqui. Posso selecionar, então, esse trecho com a tecla Tab. Todo selecionado. Posso falar, então, que ali tem uma fase, um fio retorno de 1,5 e um fio neutro de 1,5. Pronto, aplicado. Posso agora vir aqui e dar um HH. E posso aqui um HH também nisso aqui. Então, agora restou o trecho entre esse interruptor e a luminária, né? Entre o interruptor e a luminária. Então, aqui nesse trecho,
eu vou ter que identificar o que, que eu tenho aqui. Então, olha, para chegar no interruptor, tem que vir uma fase daqui da caixa de passagem, vir lá do quadro de distribuição, chegar aqui, vai essa fase até aqui e volta o retorno. Tá? Então, a fase e volta o retorno. Então, eu vou colocar aqui, vou vir aqui em TG, vou selecionar aqui e vou identificar então aqui o que está passando aqui. Então vai vir, vou mudar aqui para fase e retorno. E vou colocar aqui, que é 1,5 milímetro. Agora, no outro segundo, posso então agora pegar esse trecho aqui no 3D, selecionei ele, e falar ali que tem ali uma fase e um retorno. Peço para aplicar, posso agora aqui dar um HH. Aqui também dá um HH. Bom, agora ficou o trecho entre a caixa de passagem da luminária aqui e essa caixa de passagem aqui. Então, o que, que vai ter que chegar aqui? Aqui vai ter que ir uma fase e um neutro. Então, eu vou vir aqui. Sempre lembrando, está dando esse problema, essas mensagens, porque eu estou fazendo TG em 3D. Vou ter que fazer ele aqui. Então, vou vir em TG, vou selecionar o ponto, vou colocar aqui e vou falar ali que ali vai ser uma fase e um neutro. Pronto, e-mail. E aí, eu vou agora identificar, colocar falar quais os eletrodutos, os condutores que tem dentro. Então, é uma fase e um neutro de um e-mail. Peço para aplicar. Posso dar um HH aqui. Posso aqui dar um HH aqui também. Então, já está resolvido esse trecho aqui. Agora que eu tenho uma tomada, que é essa tomada aqui. Então, vou pegar a legenda dela aqui, reposicionar. E posso agora, então, identificar. Então, vou vir aqui em PG. Pronto, já está identificado. Então, posso vir agora aqui, selecionar o trecho e falar ali que eu tenho uma fase de 2,5, um neutro de 2,5 e um térreo de 2,5. Peço para aplicar. Posso agora dar um HH aqui e um HH aqui também. Então, agora, resta, posso fazer, tem que resolver agora esse trecho aqui, que são essas duas tomadas. Então, vou reposicionar aqui a minha legenda. Então, vou definir, colocar os fios que estão passando ali. Então, vou identificar os fios. Identifiquei. Posso vir aqui. Aqui eu posso fazer esse mesmo fio que está passando. Ele está nesse trecho todo aqui, tá? Então, eu posso aqui colocar nesse trechinho aqui a indicação. Então, colocar um ponto. Então, como eu fiz no piso 1, só para indicar que aquele trecho ali também tem esse mesmo 2,5. Então, eu vou selecionar esse trecho aqui e falar o que, que tem ali, então. Então, eu vou definir, falar que ali tem uma fase de 2,5, um neutro de 2,5 e um térreo de 2,5. Posso dar um HH ali, dar um HH aqui também na tomada. Vou selecionar esse trecho, apertar Tab. E a mesma coisa, vou falar então que tem uma fase de 2,5, um neutro de 2,5 e um térreo de 2,5, aplicar.
Vou dar HH aqui na caixinha também. Então, agora eu tenho o trecho entre o interruptor e essa luminária, tá? Então, eu já vou identificar o interruptor. Então, nós vamos selecionar o interruptor. A última chave que nós tínhamos colocado era a chave F, agora então vai ser a chave G. Vamos selecionar, aplicar. Então, já está selecionado lá. Posso vir aqui agora deslocar a legenda. E vamos selecionar essa luminária e falar então o interruptor, selecionar a chave e vamos selecionar esse aqui para identificar, já está ligado aqui. Então agora eu vou ter que falar a fiação que está passando dentro desse eletroduto. Então eu vou precisar de uma fiação para ligar as tomadas e uma fiação para ligar esse interruptor aqui, tá certo? Então eu vou precisar de colocar um identificador de tomada aqui, os fios de tomada. Então vou posicionar ele aqui. E vou colocar agora o identificador do interruptor aqui. Então aqui eu posso colocar sem linha de detalhe, sem linha de chamada, e vou colocar aqui um e-mail. E aí nós vamos colocar aqui uma fase e um retorno, que é o necessário para ligar aquele interruptor. Então já está aqui, vou encaixar ele aqui sobre o outro aqui. Um pouco sobreposto aqui, eu vou deslocar um pouquinho. Pronto. Então agora eu posso identificar o que está passando nesse trecho aqui. Então vou selecionar esse trecho, vou apertar a tecla Tab e vou falar o que tem ali dentro. Então vou falar que ali tem um fio fase, um fio retorno de 1,5, um fio fase, um fio neutro e um fio terra de 2,5. Peço para aplicar, posso dar aqui agora um HH e aqui também um HH. Agora tem esse trecho entre essa luminária e essa luminária. Então, eu vou... aqui eu vou ter que colocar a fiação para a tomada e a fiação para do circuito 2 da tomada e do circuito 1 de iluminação. Então, vou vir aqui TG, vou utilizar essa mesma legenda de tomada aqui. Vou posicionar aqui para não ficar muito confuso. Vou então identificar aqui e vou também colocar a de do circuito 1. Então, posso vir aqui, vou tirar a linha de chamada, que eu não preciso dela aqui nesse caso, e vou falar que eu preciso ali de um fase e neutro apenas. Pronto. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês então na próxima aula. Grande abraço a vocês.